Olá, e aí, tudo bem com você? Me diz aqui, só pra mim aqui, você já encontrou o seu momento certo? Uau, momento certo. O que você pensou? O que significa o momento certo para você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa live. E eu vou falar para você hoje sobre esse tal momento certo. Coloquei até uma aspas aqui, porque eu quero levar algumas reflexões para você e talvez você vai fazer algumas análises se você realmente já encontrou o seu momento certo ou você está esperando chegar esse momento certo. O que eu quero é que você faça as suas próprias análises e tome as melhores decisões para você. Combinado? Combinadíssimo, Cadu? E para isso você já recebe o meu convite para assistir até o finalzinho dessa live, beleza? Estamos parceiros aqui nessa live de hoje, estamos parceiros. Ah, importante, se você já quiser deixar comentários, quiser deixar a sua opinião sobre esse assunto de hoje e sobre inteligência emocional, PNL, programação neurolinguística, se quiser deixar também tudo sobre, ou dúvidas também sobre comportamento, perfis comportamentais, se quiser também colocar sugestões de temas para próximas lives, sinta-se à vontade, o espaço é seu. E o espaço é seu também lá no Facebook, na página Autoliderança Ímpar, lá no Instagram, @cadu.quirino, e lá no YouTube também, é claro, Cadu Quirino também. E então, vamos? Bora lá começar? Vamos! Uma chance para você adivinhar que horas são aqui no meu relógio. Exatamente 20 horas e 2 minutos, colocando o Instagram ao vivo. Olá, Instagram, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais uma live minha, Cadu Quirino. E aí, Instagram, como que você está nessa lindíssima noite em Goiânia, capital do meu querido estado de Goiás? Seja muito bem-vindo, já falei, seja muito bem-vindo, Instagram. Se eu não falei, repito, seja muito bem-vindo, Instagram. Instagram, vou te contar o tema da live de hoje. Eu vou falar para você sobre o momento certo. Instagram, me responda, você já encontrou o seu momento certo? Me diz aí, vai pensando e lá no fim da live eu vou te perguntar de novo. Você já encontrou o seu momento certo? Instagram, vai pensando, vai colocando as suas ideias para funcionar. Aquelas mais escondidas, aquelas que você não usa com tanta frequência, começa a buscar na sua mente, Seja bem-vindo à conta Macri Kiefer, mais conhecida nacionalmente como Mãe. Vamos lá. O ambiente hoje está legal, o clima tá legal, a música tá legal, o conteúdo tá legal, tá tudo legal. Se tá tudo legal, se está tudo legal, será que este é o momento certo para começar a live? Ah, boa pergunta. Ou será que eu espero mais alguns minutos? Será que eu espero o Instagram convidar mais pessoas? Será que quando o Instagram convidar mais pessoas, será o momento certo? E aí? Você já começa a pensar, você já começa a raciocinar. E é essa a minha intenção. A minha intenção, quando eu clico nesse botão ao vivo e distribuo o meu conteúdo, entrego o meu conteúdo para você, é levar você a ter os seus próprios pensamentos, a construir novos sentimentos em relação aos variados assuntos que eu trago aqui para você. Essa é a minha intenção. Então,
chegou o momento certo. Porque o momento certo, spoiler, eu escolho quando ele acontece. Legal? Vamos lá. Chegou o momento certo e vamos aproveitar que a música está no fim e já reduzir e desligar. Bora lá então? Falar nessa live de hoje? E aí, como que está o seu pensamento? Como que estão as suas ideias em relação a esse tão falado, eu vou esperar o momento certo para fazer isso, agora não é o momento. Já começou a pensar, já começou a fazer todas as conexões possíveis aí na sua mente? E aí, olha, a primeira pergunta que eu coloco para você, sempre é aquela pergunta um pouco mais reflexiva. O que é momento certo para você? O que você entende como sendo um momento ideal, um momento certo? Posso colocar mais uma pimenta nessa conversa? Posso, eu sei que eu posso. Quantos momentos certos você já deixou passar na sua vida? Essa pergunta pode ser um pouco incômoda, pode ser que sim, pode ser que não. O importante é que ela seja reflexiva. Então, ao longo aí da sua história, acreditando, levando em consideração, na verdade, o seu conceito de momento certo, quando que você acredita que chegou, se você já considera que teve um momento certo, então quando que você acreditou que chegou o momento certo, ou se você ainda acredita que ainda vai chegar o seu momento certo, quando seria esse momento certo? E aí eu convido você a fazer uma reflexão. Olhe para o seu passado nesse momento. Olhe para a sua história. Olhe para a sua trajetória. Olhe para todas as suas experiências vividas até hoje. Será que você, em algum momento aí da sua história, do seu passado, você desejaria ter feito algo que não fez? Será que você deixou realmente algum momento lá no seu passado? Será que... eu vou refazer minha pergunta. Olhando para o seu passado, será que você reconhece algum momento certo que na época você não reconheceu como sendo o momento certo? E aí? Olha aí para a sua história, olha para o seu passado, olha para as suas experiências, olha para você, na verdade, porque você é o resultado de todas as suas experiências. Hoje, inclusive, eu coloquei uma repostagem no meu story falando sobre a sua história. A sua história é a sua maior riqueza. E aí eu te pergunto, dentro da sua maior riqueza, já houve um momento que, olhando para trás nesse momento, seria o momento certo? Legal, com essa pergunta a gente vai começar a desenvolver o conteúdo de hoje. Sabe por quê? Porque eu trouxe um conceito para você, e esse conceito eu acredito que você já saiba dele, que é o processo de mudança dentro da nossa mente. Lembra como que funciona o processo de mudança? Pensamentos e sentimentos constrói as nossas ações, que se tornam nossos hábitos, que vão construir os nossos resultados. Beleza. Então, se você, pensando que você, e aí eu estou falando só para você que ainda espera o seu momento certo. Para você que já teve o momento certo, vai ser só uma reflexão, talvez para melhorar a sintonia, a sua captação dos seus próximos momentos certos. Então, para você que ainda acredita que ainda vai chegar, ainda estou esperando aquele momento exato para tomar aquela atitude, para fazer aquela escolha, quanto mais você direcionar os seus pensamentos para esperar, grifa, faz um marca-texto, salpica aí como que chama aquilo? Purpurina nessa palavra, circula. Quanto mais você esperar o seu momento certo, mais comandos você está mandando para o seu cérebro que ele precisa esperar o momento certo.
mas qual que é o problema? Qual que é o problema de esperar o momento certo? Eu te digo agora, o problema é que quanto mais você manda o comando para o seu cérebro esperar o seu momento certo, seu cérebro nunca vai trabalhar para construir o momento certo. Esse é o problema. Você já tinha pensado nesse problema antes? Se pensou ou não, vamos continuar a live. Inclusive, quando acontecer, se você começa a alimentar esse pensamento, eu estou chamando de pensamento, só que lá no fundo eu quero chamar de crença. Só que por enquanto eu vou deixar a crença de lado, ainda vou usar pensamento. Então, quanto mais você alimenta essa crença, achou que eu não ia usar, não é verdade? Quanto mais você alimenta essa crença que o seu momento certo vai esperar, que você tem que planejar, que você tem que construir o seu momento certo, quando acontecer o momento que ele seria, no caso, o momento certo, seu cérebro vai te dizer, olha, sabe o que está acontecendo agora? Esse ainda não é o momento certo, você precisa esperar o momento certo. Você está entendendo como é importante a sua comunicação com o seu cérebro? Como que é importante você se comunicar de forma correta? Como é importante você mandar os comandos corretos para o seu cérebro? Bem-vindo ao mundo da PNL, Programação Neurolinguística. Então, o seu cérebro está recebendo apenas os seus comandos. Então, quando você pensa que tem que esperar, quando você pensa que você tem que planejar, quando você pensa que você tem que construir o seu momento, seu cérebro jamais vai trabalhar para executar o momento, entende? E se ele não trabalha para executar, se ele não trabalha para fazer o momento certo, a sua ação nunca será no momento certo, tá? E o seu resultado vai ser muito longe do que você imagina que poderia ser quando estivesse no momento certo. Conseguiu me acompanhar nesse raciocínio? Eu espero muito que você tenha conseguido me acompanhar. E aí é importante, talvez, se você está ouvindo esse conceito, talvez se você está pela primeira vez fazendo essas relações de pensamentos, ações, resultados, PNL, você talvez está querendo me elogiar de forma negativa aí, falar que você está falando, cara? Eu sei da minha vida, eu construo o meu momento certo. E se você está pensando isso, tá tudo bem, não tem nada de errado. Talvez o que eu quero aqui é que você pense mais se é isso mesmo a sua certeza. E se for, tá tudo bem. Falo de novo, não tem nada de errado. Beleza? Combinado? Ok. O que eu quero é que você deixe entrar o conteúdo, quero que você permita que o conteúdo circule na sua mente como o ar circulando em torno de nós. Beleza? Então, muito cuidado quando você verbalizar que eu vou esperar o momento certo, eu vou construir o momento certo, eu vou planejar o momento certo. Muito cuidado com isso. Talvez você esteja deixando passar o momento certo. Ok? Ok. Agora eu quero... Beleza, hein? Já comecei a live te colocando contra a parede para pensar, para raciocinar, para fazer novos pensamentos, tá bom? Quando eu falo que eu quero fazer você pensar, que eu quero fazer você raciocinar, eu não estou dizendo, tá, que você não pensa. Não é isso. Você pensa, você raciocina. Só que você tem os seus padrões de raciocínio, você tem os seus padrões de pensamento, assim como eu tenho. A minha intenção aqui é manter esses padrões abertos, tá? Se você tiver esses padrões engessados, protegidos por uma muralha,
isso pode ser ruim lá na frente. O que eu quero é que você quebre essa muralha, mantenha os seus padrões e deixe as opções abertas. Deixe o espaço para que cheguem novas ideias. Permita que chegue as novas ideias. E aí, se você quiser mudar os seus padrões, fique à vontade. A decisão sempre será sua. A escolha sempre será sua. Beleza? Beleza. E por que eu te falo isso? Porque isso já aconteceu comigo. Lá atrás, antes de eu iniciar a minha caminhada aqui do autoconhecimento, enfim, uma história que você já deve saber, eu também tinha alguns pensamentos que eram bloqueados por uma muralha, era engessado ali, e foi muito difícil alguns desses pensamentos serem quebrados por novas ideias, por novos padrões de sentimentos. Só que eu te falo com muita tranquilidade que é possível. Quando eu decidi deixar o caminho aberto, quando eu decidi deixar que as novas ideias entrassem na minha mente. Então, quando você decidir deixar esse espaço aberto, vai fazer muita diferença na sua vida. Beleza? Beleza, Cadu, valeu pela dica, hashtag valeu pela dica. Vamos lá continuar então com o assunto de hoje. Eu quero que você imagine agora a sua vida como uma curva ascendente. Espera aí. Curva, eu fiz um caminho reto, é curva ou é reta? Imagine a sua vida como uma reta ascendente. Ficou melhor assim, né? Isso é PNL, tá bom? Eu falo uma coisa, só que eu pensei outra. Eu pensei na reta e falei na curva. Então, como eu já estudo PNL há bastante tempo, eu conserto de forma muito rápida. Percebeu? Que eu pensei na curva, eu falei na curva, mas eu pensei na reta, então eu conserto rapidinho. Isso acontece com todo mundo a todo tempo, tá bom? A gente fala uma coisa e pensa outra. E aí acontece essas falhas na comunicação, a pessoa entende o que eu não queria que ela entendesse, enfim. Tudo é em função dessa incongruência entre o que eu penso e o que eu falo. E a PNL nos dá essas ferramentas para deixar congruentes os meus pensamentos com a minha fala, tanto verbal quanto não verbal. Beleza? Então tá, imagina aí a sua vida então como uma reta ascendente. Por quê que eu quero que você imagine isso? Todos os dias, todos os dias, nós recebemos informações o tempo todo do mundo, todos os dias. E essas informações estão sendo armazenadas o tempo todo pelo nosso cérebro. Eu recebo as informações através dos meus 5 sentidos e isso fica aqui, ó. Fica na minha cachola, armazenado. Durante a noite, o cérebro vai organizar o que vai para a memória de longo prazo e o que vai ser esquecido. Esquecido entre aspas, tá? Porque nada é esquecido. Vamos dizer assim, é o que vai para a lixeira e o que vai para os arquivos, para você entender. Beleza. Então, voltando no conceito, a todo momento eu estou recebendo informações e isso vai ser armazenado lá no meu cérebro. Então, eu fico mais carregado de informação todos os dias. Isso nós concordamos, beleza? Então, hoje eu tenho mais informação que ontem e amanhã eu terei mais informação que hoje. Então, hoje eu tenho mais que ontem e menos que amanhã, beleza? Beleza. Nisso nós concordamos. Todos os dias criamos novas conexões cerebrais. Novas conexões, digamos assim. Eu ia explicar mais os termos, enfim, não é importante no momento. Então, resumindo é isso, a cada dia eu tenho mais conhecimento, hoje mais que ontem e menos que amanhã. Beleza. O que acontece quando... Por que eu estou te falando isso? Que relação que tem com o momento certo? Porque se você é daquelas pessoas que está esperando o momento certo, se você é daquelas pessoas que, eu vou planejar, eu estou construindo, vai chegar o momento. Se você esperar
um conhecimento a mais para executar o seu momento certo e trazendo na verdade, trazendo essa informação que a sua vida é uma linha ascendente, que você sempre está adquirindo conhecimento, segura essa notícia que eu vou te dar. Seu momento certo vai chegar nunca, porque amanhã sempre vai ter um conhecimento novo. Amanhã sempre vai ter um conhecimento novo. Lembrei agora. Você já viu em alguma vendinha aí do interior? Aqui no interior de Goiás tem muito isso. Não sei se no interior ou na cidade onde você mora tem. Tem muito aqui nas vendinhas, né? Uma plaquinha assim, ó. Fiado só amanhã. Aí o cara volta amanhã, fiado só amanhã. E assim sucessivamente, eternamente. É isso que vai acontecer com o seu momento certo. Momento certo, só amanhã. Momento certo, só amanhã. Momento certo, só quando eu ler aquele livro. Momento certo, só quando eu fizer aquele curso. Momento certo, só quando eu ver aquele filme. Momento certo, só quando eu pegar o meu diploma. E assim vai pra frente, cada vez mais. E você vai chegar no nunca. Então, a não ser que você decida que o seu momento certo é agora. Exatamente. Então, a pergunta que eu fiz lá no início, você já encontrou o seu momento certo? E aí? Lembra que eu falei lá no início? Faz aí uma busca, faz uma viagem pelo seu passado aí. Existiram alguns momentos lá no seu passado onde você, olhando hoje para o seu passado, com o conhecimento que você tem hoje, existe algum momento lá atrás que teria sido o momento certo? E aí eu procuro tomar muito cuidado quando eu falo para você olhar para o seu passado com o conhecimento que você tem hoje, porque lá atrás você não tinha o conhecimento que você tem hoje. Então é lógico, é claro que se você reconhecer hoje, com o conhecimento que você tem hoje, que você teve um momento certo no passado, é claro que você vai reconhecer com facilidade, porque você tem um conhecimento maior do que você tinha lá atrás. Lembra que hoje mais que ontem e menos que amanhã? Então, pensando, trazendo todos esses pensamentos num globo só, numa ideia só, você concorda ou não concorda comigo que o momento certo é quando você decidir que ele é o momento certo? Pense. Pense, pense, pense. Sabe por quê? A PNL, hoje eu falei bastante, né, de PNL, até dei um bem-vindo, bem-vinda para você ao mundo da PNL. A PNL fala que nós, eu, você e todas as bilhões de pessoas que estão nesse mesmo planeta Terra, todos nós somos a nossa melhor versão no momento em que vivemos com os recursos que nós temos. Então, Cadu Quirino, falando aqui para você, estou na minha melhor versão. Ah, Cadu, mas se você fizer um curso de oratória, se você fizer mais um curso, sei lá, de psicologia, não sei, você não será melhor? Claro que eu serei melhor, só que eu não fiz ainda esses cursos. Então, hoje, nesse momento, eu sou a minha melhor versão falando para você, com os recursos que eu tenho. E você que está ouvindo e vendo e sentindo essa live, já que eu falei de PNL, existem 3 maneiras da gente receber as informações. Eu posso receber visualmente, ouvindo ou sinestesicamente, ou sentindo. Todos nós recebemos, na verdade, por esses 3 jeitos. Só que sempre existe um que é mais preferido do que o outro, enfim, por isso que eu falei, você que está vendo, você que está ouvindo e você que está sentindo, também no momento que você está me vendo, ouvindo e sentindo, você está na sua melhor versão. Isso é uma crença super, mega
power possibilitadora. Instale essa crença na sua mente. É tão fácil instalar crenças. Você é a melhor versão no momento em que você vive, com os recursos que você tem, beleza? Trazendo essa crença instalada, o seu momento certo é quando você decidir que ele vai acontecer, porque você está na sua melhor versão, top demais. Então, só que existe alguns sabotadores aí no meio dessa história toda que leva você a acreditar que o seu momento certo ainda vai chegar. E eu vou falar desses sabotadores e talvez seja um dos sabotadores que ainda não te permitiu que você usufruísse do seu momento certo. A sabotagem da comparação. Você já ouviu falar nisso aí? Você já se comparou alguma vez com alguma outra pessoa? Atire a primeira pedra quem nunca se comparou. Ah, meu pai do céu. Então, eu tive uma cliente uma vez, não vou falar o nome dela por questão de preservação ou privacidade, porque eu não conversei com ela antes para pedir permissão se eu poderia falar o nome dela. Mas eu tive uma cliente uma vez que ela tinha, na época, dificuldade para gravar vídeos. Fazer vídeos aí no Instagram, Story, enfim. Ela tinha dificuldade de conversar com a câmera, de fazer aquele relacionamento mais íntimo com a câmera. E aí, nós fomos trabalhando isso dentro do processo de coaching e tal, e uma vez ela falou que um dia, ela falou assim, Cadu, um dia eu vou gravar vídeo igual você grava. Quer dizer, ela se espelhava em mim para gravar os vídeos. E isso é muito legal, eu fiquei muito honrado, fiquei muito lisonjeado com o elogio que ela fez e tal. Só que eu falei para ela o seguinte, beleza, e quando você vai começar? Ela, quando eu fizer um curso disso, quando eu gravar uns videozinhos menores. E eu fui falando, falei, tá, e quando você vai começar? Lá na frente, lá na frente. Aí eu perguntei, quando você já gravou o primeiro vídeo? Ela, eu ainda não gravei. Ela falou pra mim, eu ainda não gravei. Quer dizer, quando vai ser o momento certo dela? Então, essa sabotagem da comparação. Você talvez sempre olhou, sempre não, vou tirar a palavra sempre, você olhou para uma outra pessoa que você admira, você se inspira numa outra pessoa, aquela pessoa que tem o sucesso, aquela pessoa que já alcançou aquilo que você ainda quer alcançar, e aí você fica esperando, você fica querendo se melhorar, né? O meu momento certo vai ser quando eu chegar onde ela está chegando. Ou, desculpa, o meu momento certo vai ser quando eu chegar onde ela chegou. Quando eu estiver na posição dela, no caso da pessoa, vai ser o meu momento certo. Só que você já parou para pensar que onde essa pessoa que você admira, ou a posição que ela está hoje, começou lá atrás? Uma vez eu vi uma frase no Instagram que era mais ou menos assim: o meu sucesso de hoje começou há 10 anos atrás. Vou repetir para você. O meu sucesso de hoje começou há 10 anos atrás. Então, essa pessoa que você talvez está se comparando aí, eu quero chegar na posição dela. Então, quando eu estiver naquela posição, vai ser a minha hora, vai ser o meu momento. Só que aquela pessoa começou há quantos anos atrás para chegar naquele momento? E aí? Quanto tempo você ainda vai esperar para começar? Quanto tempo você ainda vai esperar para executar o seu momento? Né? Pois é. Executar o seu momento certo. Pois é, pois é, pois é. Olha, eu tenho uma crença possibilitadora, essa crença é minha. Na verdade, ela não é minha. Eu apossei dessa crença porque eu ouvi uma outra pessoa uma vez falando
Essa pessoa não chamou de crença porque ela não tinha o conhecimento que isso é uma crença. Enfim, eu ouvi essa pessoa falando isso e eu apossei disso como uma crença possibilitadora para mim. E eu vou contar para você. Quem sabe essa crença pode te ajudar também. É mais ou menos assim, ó. Faça o que tem que ser feito. Simples assim. Faça o que tem que ser feito. Tá, mas aí você está se perguntando, né? Como que isso vai me ajudar no meu momento, né? Como que isso vai me ajudar no meu momento certo? Exatamente. Desse jeito que você pensou. Você vai entrar em ação. Quer ver um exemplo? Vou te contar um exemplo que aconteceu quando eu estava construindo essa live. Essa live, hoje é quinta-feira, então eu construí essa live na segunda-feira. Por que que eu falo isso? Vou te contar a história. Sempre, e é sempre mesmo, tá? Eu deixo assim, eu tenho uma rotina, eu faço live todas as quartas e todas as quintas. Então, geralmente é uma rotina minha. Geralmente eu construo a de quarta na terça e a de quinta na quarta, sempre um dia antes. Essa semana especificamente eu precisei ter as duas lives prontas na segunda-feira, porque na terça de manhã eu tinha um outro compromisso. Então não ia ser possível para mim construir as lives na terça de manhã. Eu me comprometi a fazer uma outra coisa que era importante para mim. Beleza. Então eu precisava construir as duas na segunda. O que que eu fiz? Eu tinha construído a primeira, de manhã foi legal, na segunda de manhã. Sentei no computador, as ideias vieram, eu escrevi a que eu fiz na quarta-feira, ontem, né, mais conhecido como ontem, escrevi a que eu precisava ter feito, foi beleza. Só que aí eu ainda precisava construir, precisava elaborar o script da live de hoje, e precisava ser na segunda-feira. E aí o que eu fiz? Como o meu cérebro já está habituado a construir a de quinta só na quarta, meu cérebro foi me sabotando. Olha aí, eu tive que bater um papo, fazer um papo reto com o meu cérebro aqui. Porque ele falou assim, Cadu, hoje é segunda ainda, cara. Por que você está construindo hoje? A gente pode esperar terça e quarta, ainda só na quarta que você constrói de quinta. Isso é meu cérebro falando para mim. Aí eu respondi pro meu cérebro, escuta aqui, meu camarada, eu preciso da live pronta hoje, porque eu preciso de um outro compromisso amanhã, na terça de manhã. E aí o que que eu fiz? Lembrei daquela crença que eu apossei para mim. Faça o que tem que ser feito. O que que eu fiz? Sentei no meu notebook, coloquei a minha música e comecei a pesquisar na internet aqui. Comecei a pesquisar sobre qual assunto que seria legal eu falar. Olha, eu gastei um tempão pesquisando, passei por sites, passei pelos grupos do Facebook que eu participo, gastei um tempão mesmo, foi difícil eu encontrar o tema, só que eu encontrei e escrevi a live. Então, faça o que tem que fazer. O seu momento certo é quando você decidir que ele será o seu momento certo. O momento certo para eu ter começado a construir a live era naquele horário na segunda-feira. E eu sentei e construí a live. Olha, vou falar a real para você. Pare de deixar o seu cérebro comandar as suas ações. Uai, mas é o meu cérebro que comanda mesmo. Não. É você que comanda o seu cérebro, é você que manda os comandos, é você que busca as ideias para serem colocadas em prática. Então, mande o comando para ele. O seu momento certo é quando você decidir que será o momento certo. Beleza? Beleza. Eu tinha notado uma outra coisa aqui para falar para você. Tá. Eu falo sempre de perfil comportamental. Falo sempre de comportamento. E você já sabe, se ainda não sabe, vai saber agora. O meu perfil se chama influente, meu perfil comportamental.
E o influente é aquela pessoa bem assim, ela é bem avoada, ela esquece as coisas, ela gosta de se relacionar com as pessoas. O influente tem um certo probleminha com planejamento, com disciplina. É o meu perfil, é assim. Eu sei quais são as minhas habilidades que me levam para frente e sei quais são os meus pontos que eu tenho que melhorar. Esse é um deles, planejamento, disciplina. E aí essa crença que eu te falei, que faça o que tem que ser feito, essa crença me ajuda muito a melhorar os meus pontos de melhoria. Porque no momento eu te falei que eu tinha que construir as 2 lives na segunda-feira. Contei, né? No momento que eu construí essa live de hoje, era um horário que dentro da minha rotina, é um horário que eu gosto de estar assistindo aqui as minhas séries, eu assisto um episódio de uma série. É como se eu descansasse a minha mente no final da tarde, início da noite. Eu gosto desse momento para mim, beleza? Então, o influente ele é assim. Eu já expliquei isso em outras lives. Esse perfil comportamental influente, ele precisa de pequenas pausas, ele tem uma dificuldade de se concentrar por longos períodos. Então, eu sou assim, eu preciso de pausas. Eu uso essa pausa, por exemplo, esse horário, no fim da tarde, início da noite, para assistir uma série, para mudar o foco da minha mente, para depois eu voltar a me concentrar. Então, essa crença de que faço o que tem que ser feito é como se me puxasse do espaço onde eu estava lá relaxando minha mente, ó, puxa para cá, aterriza Cadu e faz o que tem que ser feito. Então, uma crença que para mim é muito fortalecedora. Faça o que tem que ser feito. Talvez vai te ajudar. E para você saber se vai te ajudar ou não, sabe o que eu vou fazer? Te dar uma sugestão. Pega lá o caderninho lá, caderninho de anotações das lives do Cadu. Você já fez esse caderno? Se você ainda não fez, faça. Pega aí um caderninho que você tiver, sei lá, umas folhas, uma caderneta, escreve lá, caderninho de anotações das lives do Cadu. E anota lá o dia que você assistiu essa live e anota lá, crença possibilitadora. Faça o que tem que ser feito. Ponto. É assim que você vai reprogramar o seu cérebro. Tá bom? Beleza. Então, eu te falei, eu estava te falando um dos sabotadores, né? Esse sabotador que eu estava te falando é a sabotagem da comparação. Lembra que eu te contei da minha cliente e tal, dos vídeos? Então, no caso, eu até esqueci de terminar a história. Esse é o influente também. O influente adora começar, só que tem dificuldade para terminar, tá bom? Então eu comecei a história e esqueci de terminá-la para você. Essa minha cliente começou, né, a gravar. Como todo processo de coaching, ela foi levada a entrar em ação. E aí, através de ferramentas, enfim, não vou entrar nesses detalhes do processo agora. E ela entrou em ação, começou a gravar seus primeiros stories, seus primeiros vídeos. Os primeiros ficaram horrorosos, assim como os meus primeiros são horríveis. E é assim mesmo, só que ela precisava começar. E hoje ela já grava com muito mais naturalidade, ela já coloca uns stories bem bacana na conta dela, já tem uns vídeos também no feed. Então é muito gratificante ver que uma pessoa escolheu que o momento certo dela começou. Então ela começou a gravar os vídeos e o momento certo acontece todos os dias. Eu ia contar essa crença lá no final. Tomara que você não tenha prestado muita atenção, lá no final eu falo pra você. Me cobra, lá no final me cobra a crença, beleza? Tá anotado. Então tá, hoje ela grava os vídeos, hoje ela grava os stories, é muito legal. Muito legal. Sabe qual que é a outra sabotagem que pode acontecer? Sabotagem dos seus valores. Nossa, mas como que os meus valores podem me sabotar? Você sabia que pode sabotar? Pode.
vou voltar a contar um pouquinho do que é dentro de um processo de coaching. Dentro do processo existe uma sessão que ela é dedicada, na verdade uma sessão e meia, que é dedicada exclusivamente à construção de valores. E por que é uma sessão e meia? Porque os valores, eu já te falei o que são valores? Não lembro. Claro que eu já falei, só que eu vou repetir para você. Valores é tudo aquilo que justifica os seus comportamentos, beleza? E a gente tem uma lista, muitos valores funcionando dentro de nós. Então, os nossos comportamentos, as nossas ações são justificadas por vários valores. E esses valores funcionam numa hierarquia. Sempre tem um mais importante que o outro. Sempre tem um mais importante que o outro, beleza? Então, de acordo com o momento, de acordo com a história, de acordo com as pessoas, eles vão funcionando hierarquicamente falando, tá bom? Então, dentro lá do processo de coaching, a ferramenta ela é feita, primeiro momento a gente descobre quais são os valores, segundo momento a gente descobre qual que é a hierarquia desses valores, e para descobrir hierarquia é muito legal, porque a gente coloca os valores para entrar em choque. Muito, muito legal. Talvez um valor que você imagina que seja um valor altíssimo, tá lá, nossa, esse valor para mim é o mais importante. Dentro da ferramenta você descobre que talvez é um outro valor que você nem imaginava que é mais importante para você. Então essa ferramenta traz essa clareza da hierarquia dos seus valores. E aí num último momento, a gente constrói os sabotadores dos valores. Aquilo que você acreditava, e a ferramenta é legal, aquilo que você acreditava que era o, sabe, aquilo que vai te ajudar, poxa, meus valores, esses são os meus valores. Ah, tem um outro momento também, que a gente pede para o cliente fazer um batimento, fazer uma confirmação dos seus valores com as pessoas mais íntimas, para ver se aquilo é mesmo dele. E aí o cliente volta assim, ou a cliente, né, a pessoa que é cliente volta, bate no peito, ó, Cadu, tô feliz demais por saber quais são os meus valores. E aí o último momento da ferramenta é construir os sabotadores dos valores. E tem gente que fica, ó, cabisbaixa. Não sabia que os valores têm sabotadores. Então, aquilo que justificava os comportamentos, aquilo que ela ficou, que a pessoa ficou feliz por saber que justifica os comportamentos, ao mesmo tempo ela ficou surpresa porque ela descobriu que justifica também por não fazer os comportamentos, por não tomar atitude, por não fazer as escolhas. Os valores fazem isso. E talvez os seus valores estão te falando para deixar o momento certo chegar. Eu vou esperar o momento certo. Talvez seja um dos seus valores, ou um ou alguns dos seus valores que está construindo, que está dando sustentação para a sua crença. E aí crença, lembra o que é? É tudo aquilo que você acredita que é verdade na sua vida. E talvez essa crença de o meu momento certo ainda vai chegar, eu ainda vou planejar o meu momento certo, esteja sendo sustentada pelos seus valores, que está justificando o seu comportamento de esperar o seu momento certo. Uau! Foi legal, não foi? Eu achei que foi. Vou até tomar uma água. Então os valores podem sabotar também as suas atitudes. Só que está chegando o momento de eu contar para você o maior sabotador de todos. Talvez o maior sabotador de todos. E aí, sentiu a curiosidade pipocando aí no seu corpo? Vou te contar então, segura aí. A maior sabotagem que talvez possa estar acontecendo em você está vindo do seu maior aliado. Como assim?
Maior sabotagem está vindo do meu maior aliado. O seu cérebro pode estar fazendo a maior sabotagem em relação ao seu conceito de momento certo. Por quê? Me explica, Cadu, agora essa relação que parece que me deixou com uma confusão aqui mental. Então, talvez a maior função do seu cérebro é te manter vivo, beleza? Já falei isso algumas vezes. Então, para te manter vivo, seu cérebro vai economizar a sua energia. É uma das maiores, uma das principais funções do cérebro é economizar a nossa energia de pensamentos, energia física, enfim. Se dependesse do seu cérebro, você ficava deitado o dia inteiro, porque você vai viver mais tempo, tá? Mais ou menos isso. A grosso modo é mais ou menos isso. Então, agora é você que vai me explicar. Responde mentalmente aí. Por qual motivo que o seu cérebro vai querer que você faça mais coisas? Por qual motivo que o seu cérebro vai querer que você pense de forma diferente? Qual que é a motivação do seu cérebro? Eu te falo, é zero. Porque novos pensamentos, novas conexões, um exercício físico, executar o momento certo, vai gastar energia. E ele, o cérebro, não quer isso. Então talvez seja o seu maior sabotador, é o seu cérebro. Então, aqui eu reforço a importância da PNL, comandar o seu cérebro, comandar as suas ações, tá? É você que conta as histórias para o seu cérebro e o seu cérebro acredita em tudo o que você conta para ele. Então é você que programa o seu cérebro. Se você programar ele ou se você reprogramar ele para fazer o seu momento certo, ele vai trabalhar ao seu favor e vai fazer o seu momento certo. Então jamais deixe que o seu cérebro cumpra a principal função dele, que é economizar energia. Porque temos energia de sobra. Tá? Temos energia de sobra. Somos capazes. Beleza? Beleza, Cadu! Olha, coloque isso também lá no seu caderninho de anotações. O meu maior sabotador é o meu maior aliado. Entre parênteses, o cérebro. E por isso eu vou reprogramá-lo. Coloque isso lá. Beleza? Beleza. E aí, eu quero te fazer uma pergunta. Quero te fazer uma pergunta agora. E você não vai me responder, tá? Não precisa escrever nos comentários. Não precisa do verbo se você quiser, escreva. Tá bom? Beleza. Se você... Lembra que eu falei lá no início, se você olhasse para o seu passado, você encontraria alguns momentos que hoje seriam os momentos certos? Lembra que eu te falei isso? Lembro, Cadu. Beleza. E agora eu te pergunto, quantos momentos certos você já viveu na sua vida? Consegue responder? Se tiver aí na sua mente alguns desses momentos, conta pra mim quais foram esses momentos certos. Ou se quiser me contar também quais foram os momentos que você julga hoje que poderiam ter sido momentos certos. Quer escrever? Escreve, fica à vontade. Manda aí nos comentários. Beleza? E aí, meu ponto eletrônico aqui, meu ponto eletrônico me lembrou aqui daquela cobrança que você me fez. Conta aquela crença que vai ser possibilitadora para mim todos os dias. Meu ponto aqui me lembrou. Então, a crença é o seguinte: o seu momento certo acontece
todos os dias. Por quê? Porque você é a sua melhor versão no exato momento que você vive com os recursos que você tem. Essa é a crença que você vai guardar com muito carinho na sua mente. E ela vai, eu tenho certeza, que ela vai te levar a lugares que você jamais imaginou. Eu vou repetir ela para você. O seu momento certo acontece todos os dias, porque você é a sua melhor versão no momento que você vive com o conhecimento que você tem. Uau! Que maneira mais esplendorosa de terminar uma live, é ou não é? E aí, eu falei para você lá no início, se você quiser colocar aí suas opiniões, suas dúvidas, suas perguntas, enfim, quiser colocar o que você quiser nos comentários sobre a live de hoje, ou sobre inteligência emocional, sobre PNL, sobre comportamento humano, perfis comportamentais, fique à vontade, escreva e vamos conversar, porque por hoje, that's all folks, é só por hoje. Estou muito satisfeito, estou muito contente de ter passado esse conteúdo para você, que foi muito legal de ter construído e de ter apresentado ele para você da forma que eu apresentei. E eu desejo do meio do meu coração que esse conteúdo seja armazenado na sua memória de longo prazo e que ele faça a diferença para você quando tiver que fazer. Não se preocupe, seu cérebro vai saber a hora certa de trazer esse conteúdo para você. Beleza? Estamos combinados? Sim, estamos combinados. Para quem está ao vivo, uma excelente noite de quinta-feira para você. E para você que está vendo essa gravação, até qualquer outro momento que você vai encontrar alguma outra live em algum momento desses. Beleza? Tchau!